Existem alguns problemas que podem surgir na execução da manutenção preventiva. Alguns problemas desses são, por exemplo, os técnicos, as pessoas, os executantes não entendem das metodologias de manutenção, não entendem o que é manutenção preventiva, acabam fazendo atividade por fazer, não entendem bem, às vezes fica questionando, por que fazer manutenção de equipamento se não está estragado? Então você precisa fazer essas pessoas entenderem a importância da manutenção preventiva e como que os equipamentos, como que o setor e como que as suas atividades são impactadas devido à manutenção preventiva. Em alguns casos, por exemplo, que eu escuto bastante, tanto de técnicos, tanto de gerentes, tanto do setor da produção, enfim, várias pessoas dos mais diversos níveis da empresa. Para que fazer manutenção no equipamento se o equipamento está funcionando? Ou para que mexer no equipamento se o equipamento está funcionando? Ou seja, essas pessoas não entendem a importância da manutenção preventiva. Aí você explica, conversa, usa exemplo, por exemplo, para que fazer manutenção no seu veículo? Então, para que trocar óleo? Para que fazer lubrificação no seu veículo? Vai e fica com ele andando, aí você está fazendo uma viagem no meio das suas férias, aí o seu automóvel estraga, por exemplo, cai a roda por falta de manutenção no rolamento, alguma coisa desse tipo, estraga todas as suas férias, você tem um prejuízo enorme, pode causar acidente, ou você está no meio do nada, tem que pagar guincho, gastar uma fortuna para resolver um problema pequeno. Você usa esses exemplos e mostra, ó, isso daqui é a mesma coisa na produção. Às vezes, no acréscimo do segundo tempo que você precisa entregar uma produção para o cliente, enfim, o equipamento quebra por falta de manutenção preventiva, porque não trocou alguma peça antecipadamente, desencadeou uma falha. Então, assim você começa a resolver essas coisas. Outros problemas que podem acontecer, por mais que a atividade está programada, que tem que fazer, as pessoas não fazem. Deixa para outro dia, ou se não for atividade total da preventiva, alguma atividade específica que tem, precisa fazer esse equipamento funcionar, vamos fazer funcionar rápido, diminuir nosso tempo e tal, e deixa justamente uma peça danificada que vai dar problema no futuro. Então as pessoas precisam entender a importância da manutenção preventiva e como que deve ser executada. Problemas também como não avisar de melhorias que precisam ser feitas no plano. Por exemplo, eu já peguei um plano de manutenção que nem se fazia mais atividade, que não tinha equipamento, tinha feito mudança no equipamento, no caso, e a atividade estava. Aí eu falei, mas o técnico falou, né? Eu fui conversar com ele e disse, mas essa atividade aqui não faz mais não. Esse equipamento aqui, essa parte desse equipamento aqui nem tem mais. Eu falei, mas por que está na atividade? Que tem que atualizar, né? O negócio estava já, 5 anos fazendo o mesmo tipo de manutenção no equipamento que usava mais. Então você deve atualizar os planos de manutenção. De tempos em tempos, talvez você como gestor, como supervisor, gerente, não sei, ou analista, você deve pegar seus planos de manutenção e atualizar. Ver realmente se o que tem é adequado, se você precisa acrescentar alguma coisa, retirar, melhorar, treinar as pessoas novamente e assim por diante. Cuidar também para os planos de manutenção não ter serviços sem necessidade. Como assim? Por exemplo, um exemplo que eu já presenciei quando fui atualizar um plano de manutenção preventiva. Tinha um plano de manutenção preventiva de equipamentos, de painéis elétricos, no caso. Tinha trocentas mil coisas para fazer no painel. Menos serviços de fossem dar resultados que fossem ser bom para manutenção preventiva. Como assim? No equipamento, no plano de manutenção preventiva do painel elétrico, tinha limpeza do equipamento, aí começava verificar dobradiça, verificar lubrificação, verificar sinais de corrosão, verificar trinca, verificar a desgaste na borracha da tampa, enfim, trocentas mil coisas sobre dobradiça e sobre o fechamento do painel, mas nada sobre verificar reaperto dos componentes, verificar sinais de aquecimento, enfim, essas coisas mais graves que tem. Então você deve fazer um plano adequado. Logicamente que limpeza é importante, você vê se o painel está bom, né, não tem sinais de ferrugem, desgaste, enfim, mas isso é o básico. Você precisa ter as outras coisas que realmente fazem sentido para ser uma manutenção preventiva. Também já encontrei planos que eram executados, que tinham serviço para fazer, mas nunca era executado. Por quê?
não tinha equipamento e porque a indústria não queria desligar o equipamento para fazer determinada manutenção preventiva. Então não adianta você ter uma atividade no plano de manutenção preventiva que você nunca vai executar. Ou você conversa e realmente começa a executar essa atividade, compra instrumentos que precisam, né, para executar essa atividade, e você retira essa atividade do seu plano de manutenção preventiva. Não faz sentido você ter alguma coisa que é para fazer, mas você não faz. Problemas em relação à manutenção preventiva que podem acontecer quanto aos outros setores, por exemplo, de produção. Esses três aqui que tem primeiro são os que toda empresa vai ter. A produção não entender a importância da manutenção preventiva, não querer desligar o equipamento, fazer intervenção no equipamento e querer fazer a manutenção o mais rápido possível. Esses são os três que pode ter certeza que toda a indústria vai ter esse problema com a produção. Como você faz para resolver? O que eu citei já em outros vídeos que eu fiz. Senta com os setores, conversa, faz eles sentar, entender a manutenção preventiva. Utilize exemplos do cotidiano, né? Por exemplo, sair com o carga de férias sem fazer manutenção, quebrar, você ter gastos e acabar perdendo suas férias. Cita isso, utilize o processo produtivo, enfim, basicamente isso daqui, boa parte dos casos você resolve na conversa e bater o martelo toda vez lá cobrando isso. E quando o equipamento estraga, que você tem provas que danificou porque não foi feita manutenção preventiva, então use isso contra. Acontece, usa a seu favor então essas coisas, esses problemas que dá porque a produção não quis fazer intervenção no equipamento. A produção às vezes não avisa sobre problemas que estavam acontecendo. Já aconteceu comigo também, o equipamento estava com problema e simplesmente o setor de produção não avisou. Foi feita manutenção preventiva, por algum motivo passou batido esse problema, o setor de produção sabia e não avisou. Aí depois quebrou o equipamento, aí veio, mas vocês fizeram manutenção preventiva e não viu esse problema. Aí foi descobrir que a setor de produção já tinha visto, anotado nos relatórios deles e não passou para manutenção. Não fazer o planejamento da manutenção preventiva também é um problema, principalmente se envolve paradas, por exemplo, tem algumas empresas que pagam um mês para fazer manutenção preventiva em toda a fábrica, às vezes em um setor, uma semana, talvez um dia no equipamento e assim por diante. Você precisa ter uma boa programação. Eu sempre cito que você tem a gestão de projetos, né? Gestão de projetos, por exemplo, para construir um prédio, mas o setor de manutenção são micro gestões de projetos, por exemplo. Todas as ferramentas que você utiliza na gestão de projetos, você pode utilizar na manutenção. Que é, por exemplo, o quadro Kanban, 5W2H, enfim, essas ferramentas você pode usar na manutenção, porque toda manutenção é um microprojeto. Então você precisa fazer a programação das intervenções de manutenção, comunicar aos setores, aos seus técnicos, ter definido já, por exemplo, igual 5W2H, todas as atividades que vai fazer, o que, por quê, quando, onde, como, quanto custa. E quanto mais longa for a intervenção de manutenção, mais boa e preparada a sua programação de manutenção precisa ser feita, né, programada para fazer a execução. Às vezes acontece também da produção utilizar a manutenção preventiva como desculpa para que não conseguiu atingir uma meta, o equipamento ficou parado demais. Também já passei por isso. O setor de produção tinha X várias horas para utilizar o equipamento e fazer o serviço que precisava ser feito. Esperou no último dia de produção para fazer a atividade que ele podia ter feito lá até no começo do mês, se quisesse. Aí estragou o equipamento, veio que foi por causa da atividade de manutenção, da manutenção preventiva que interferiu no funcionamento do equipamento. Tá? E todos os outros 15, 20 dias atrás, o que ela fez com o equipamento que não pôde utilizar? Foi utilizar bem no dia que precisava fazer manutenção preventiva. Então tem esses casos também que podem acontecer. Achar que manutenção preventiva pode ser feita a qualquer momento, por exemplo, tem toda a programação da manutenção preventiva. Se o gestor de manutenção é um bom gestor, ele vai utilizar, por exemplo, o gráfico as 52 semanas, né? Tabela de 52 semanas no ano, e fazer todas as programações de manutenção preventiva para o ano todo. Então, você já sabe as datas certas que tem para fazer manutenção preventiva. E tem setores, né, de produção que acham que você pode fazer em qualquer momento. Que, hoje eu não vou funcionar a máquina, pode fazer manutenção preventiva.
esquece que essa atividade é uma atividade programada, que às vezes demanda peças, pessoas, serviços que não tem no momento. Então não adianta. A atividade de manutenção preventiva precisa ser uma atividade programada e o setor de produção precisa entender isso. Talvez é diferente se você tem uma manutenção preventiva que você vai fazer na semana, seja 32 no ano, que pode ser feito na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, não importa, porque você tem pessoas, tem materiais e já está tudo certo para isso. Aí tudo bem. Mas outra coisa é chegar numa atividade que é extremamente programada e achar que a manutenção pode fazer a qualquer momento, que pode largar todas as outras atividades que estão fazendo para fazer essa atividade de manutenção preventiva porque a produção quer. Então são todos esses problemas que podem surgir em relação à manutenção preventiva, em relação ao setor de produção e o setor de manutenção.